Caríssimas, caríssimos e caríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio improvisado, imprevisível, até talvez um pouco intempestivo, aqui do Roda e Avisa, mas antes que eu comece, eu preciso fazer uma pergunta um pouco delicada. Quantos anos você tem? Por que eu estou perguntando isso? Porque talvez seja tarde demais, porque em algum momento da vida de qualquer um, né? Estou lembrando aqui da minha, tanta coisa para lembrar, né? Chegar aos 60 tem disso, né? Mas em algum momento da sua vida existe uma quebra, um desvio, alguma coisa acontece em que algumas perguntas não são mais feitas, em que algumas respostas são sempre iguais, em que a gente perde uma capacidade, não é a capacidade atlética, não é a capacidade sexual, não é a capacidade visual, nem auditiva, mas é a capacidade de dizer não. Em algum momento você vai ter que fazer uma escolha. Estou dando aqui uma de guru, estou tentando adivinhar aqui o seu futuro. Se você for um pouco mais velho, de repente me diga se eu estou aqui revelando o seu passado. Espero não estar sendo indiscreto. Mas tem aquele momento, é uma escolha difícil. Alguém pede alguma coisa, você percebe que a sua carreira, né, o seu sucesso depende de algumas coisas que talvez provoquem não sei, uma certa insegurança, mas no fim o que acaba acontecendo é que muita gente acaba aí abraçando o diabo e vai topar qualquer coisa. E aí acontece um absoluto milagre, que é a prova da infinita capacidade criativa do nosso cérebro. Nós vamos usar todo esse potencial neurológico para inventar desculpas para aquilo que a gente fez, né? Na verdade, talvez o grande papel do cérebro seja justamente esse: arrumar desculpas para as coisas que a gente fez de orelhada. Que momento foi esse? De repente alguém pediu para você maquiar os números, ou de repente alguém pediu para você ignorar algumas normas, ou de repente alguém pediu para você fazer alguma coisa sem que alguma outra pessoa soubesse. Aí a sua carreira vai para um lado ou vai para o outro, né? Eu digo isso com uma certa propriedade porque eu acho que algumas escolhas que eu fiz, né, o que eu deixei de fazer, alguns sinais que eu dei, inclusive, para muita gente, limitaram um pouco alguns caminhos. E às vezes eu fico pensando como seria a minha vida se eu tivesse dito sim, se eu tivesse topado, né, se eu tivesse abraçado o diabo, se eu tivesse fechado os olhos, se eu tivesse tapado os ouvidos, né, para uma série de coisas que eu não quis necessariamente ser cúmplice. Eu não sei, eu até vejo, de repente, amigos da vida inteira, colegas, e fico pensando, puxa, será que eu queria ter a vida, o sucesso, o dinheiro daquela pessoa? Eu te digo, eu não sei se tudo isso para você está muito distante, mas guarda essa informação, em algum momento você vai lembrar. Porque nesses momentos que você compara como a sua vida poderia ter sido, e não foi, né? Mas outras coisas legais aconteceram, eu te digo, eu faria tudo de novo. Sobretudo, alguns bons nãos. Mas, afinal, né, são escolhas, afinal, são caminhos, afinal, a gente sempre vai dar algum jeito de conseguir justificar ou arrumar alguma história, alguma narrativa, né, para conseguir fazer as pazes com o que sobrou, se é que sobrou da sua consciência. Isso me faz lembrar um antigo chefe, há muito tempo ele me pegou, era muito novinho, acho que era estagiário, ele me pegou lendo poesia. E aí ele olhou aquilo e falou, quero ver se com a minha idade você vai continuar a ler poesia. Faz tempo que eu não falo com ele, mas onde quer que ele esteja, por favor, saiba que sim, eu continuo ouvindo poesia, felizmente. Caríssimos, caríssimos e caríssimos, espero que essa pequena intromissão em assuntos éticos, em assuntos existenciais, em assuntos morais, em algum momento vale a pena e te ajude a tomar um caminho ou outro. Um grande abraço e até a próxima entrada completamente imprevisível do Roda e Avisa.